como tem sido bom ter um momento como esse, online, que nós podemos estar contactados, conectados uns com os outros. Temos aqui pessoas do Brasil, da África, dos Estados Unidos, de outros países, e que nós nos conectamos, nós nos aproximamos através da imagem, da fala, da comunicação. Isto é bênção de Deus, pensem nisso. Fortaleça a sua fé em Deus através de um programa como este. Também é para mais amor e cuidado com o próximo, como temos visto as igrejas evangélicas, as instituições e os crentes, de uma maneira geral, mais voltados para as necessidades do próximo e tentando, assim, uns ajudar os outros. Isso é maravilhoso, são bênçãos de Deus. É para melhor comunicação, aí estamos comunicando com o mundo, e quando que às vezes antes seria difícil. E Deus está usando essa oportunidade para que nós possamos nos comunicar. Amém? E quantas vezes chega uma pessoa e fala assim, ai, que saudade, quanto tempo. Agora mesmo alguém estava dizendo para a Inês, quantos anos não nos vemos. Então, veja bem, são bênçãos de Deus que agora pode se ver, né? Ainda, como diz Paulo, como se fosse em espelho, como se fosse numa imagem, mas então veremos face a face, não se preocupe, em breve tudo passará. Amém? É para melhor comunicação e é também para falarmos mais de Cristo para todos, né? Tem sido uma oportunidade grande para o Evangelho. Esse é um programa evangélico, portanto, para todos aqueles que creem em Deus, e hoje nós teremos uma palestra da nossa professora Beth sobre câncer, mas como é um programa evangélico, vamos ter um momentozinho de louvor. Conosco está a pastora Renice, o seu esposo, o pastor Eliel. O pastor Eliel está de parabéns, graduou ontem em teologia, né? Recebeu o seu certificado e tudo, já o cumprimentei no Facebook, mas agora vale dizer ao público, né? Está aí o teólogo, amém? Parabéns. Amados irmãos, obrigado. Uns 10 minutos de louvor para nós, por favor. Vamos acompanhar vocês. Boa noite a todos, boa tarde a todos. Graça e paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor nesta tarde linda, neste último dia do mês de outubro. Amém? Esta canção diz por título Óleo de Alegria. Que nesta tarde o óleo de alegria seja derramado sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E, Senhor, sobre as nossas vidas, com a tua alegria, com a unção de gozo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito de Deus nos ungiu para proclamar boas novas aos quebrantados de coração. Nos ungiu para curar e aos cativos libertar, ministrar os que estão tristes em Sião. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa e vestes cinza, na glória do Senhor. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa e vestes cinza, na glória do Senhor. O Espírito de Deus nos ungiu para proclamar boas novas aos quebrantados de coração. Nos ungiu para curar e aos cativos libertar, ministrar os que estão tristes em Sião. Óleo de alegria, alegria, vestes de louvor, coroa e vestes cinza, pra glória do Senhor. Óleo de alegria, alegria, vestes de louvor, coroa e vestes
semeou com lágrimas colherá. Olhe de alegria, alegria, vestes de louvor, coroa e vestes cinzas e cinzas, pra glória do Senhor. Olhe de alegria, vestes de louvor, coroa e vestes cinzas e cinzas, pra glória do Senhor. O inverno já passou, a primavera já chegou, já se ouve a voz de Deus como sim, a chuva cairá, em novo restituirá. O que semeou com lágrimas colherá. Olhe de alegria, alegria, vestes de louvor, coroa e vestes cinzas e cinzas, pra glória do Senhor. Olhe de alegria, alegria, vestes de louvor, coroa e vestes cinzas e cinzas, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor. Aquele que semeou com lágrimas, colherá com alegria, é o que nos promete a palavra do Senhor. Aleluia. Aquele que é poderoso, aquele que reina, aleluia. Que nós possamos honrá-lo com a nossa vida. Nós te adoramos nesta tarde, Senhor. Adore a Ele com a sua vida nesta tarde. Abra o teu coração e diga a Ele, a tua boca, diga a Ele palavras de gratidão. Diga a Ele palavras de amor. Diga, Senhor, eu te amo. Jesus, eu dependo de Ti. Jesus, Tu és o meu tudo. Tu és o meu tudo, Senhor. Aleluia. Eu te amo, Senhor. Ao que está sentado no trono, e ao poder, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos, ao que está sentado no trono, e ao poder, seja o louvor, toda honra a Ti, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, pra sempre, sempre, pelos séculos dos séculos. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus.
minha alma anseia por ti. 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 Como a costa suspira pelas Minha águas. alma anseia por ti. A minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, eu te amo, Jesus. Poderoso Deus, eu te adoro. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos, em meu Deus meu. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluias, glórias a Deus. Estamos felizes com todos os participantes dessa live, nesse dia tão especial para nós. Tem pessoas de outros países. Eu quero pedir ao pastor Mauro Santos, lá da Angola, que ligue o seu microfone e faça uma oração, agradecendo a Deus essa oportunidade e pedindo a sua bênção, a direção do seu Espírito Santo nesta hora. Pastor Mauro, por favor. Aleluia. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, maravilhoso Tu és, glorioso Tu és, Senhor. Te agradecemos por esse período, Senhor, que passemos esse período diante da Tua presença, Senhor. Que o Senhor continue usando, Senhor, a nossa irmã Beth, que vai estar ministrando, que vai estar ensinando, Senhor. Que o Senhor faça o Teu querer, a Tua vontade, que tudo possa acontecer aqui de acordo com o Teu querer, Senhor. Nós te agradecemos pelo Teu poder imensurável. Nós te agradecemos pela Tua grandeza. Agradecemos a todos que estarão ouvindo, Senhor. Que realmente aprendam, Senhor, o que for proposto, que for ensinado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, pela Tua mão poderosa, pela Tua direção, Senhor. Continua dirigindo, Senhor, esse programa. Continua dirigindo, Senhor, esse tempo que nós doamos tudo, os nossos corações para Ti, para que o Senhor possa falar através desse ensino aos nossos corações. Obrigado por todos os participantes que estão aí do outro lado, Senhor, que eles sejam impactados, Senhor, com a Tua presença e que tudo possa acontecer de acordo com o Teu querer. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Reforçando, quero dizer que todos são bem-vindos, tanto online conosco nessa conexão, também aqueles que estão assistindo pelo Facebook, que Deus os abençoe a todos. Os que estão conectados conosco podem prestar atenção na palestra e depois da palestra nós teremos um momento de um dedo de prosa. Vocês podem fazer perguntas e a professora Beth poderá dar as respostas. Nós estaremos coordenando o programa, mas será livre para que cada um possa também se expressar. Eu estarei apontando quem está presente e vocês poderão fazer as suas perguntas. Vamos pensando aí na hora da palestra, porque a palestrante ela é muito experta, ela já prepara de tal maneira que ela vai deixar margem aí para alguém fazer pergunta, né? Então, nós damos as boas-vindas à professora Beth Garcia, né? Ela seja muito bem-vinda, que Deus a use nesta hora, né? Eu tenho prazer imenso, eu e Diná temos prazer imenso de conhecer a Beth há muito tempo, há vários anos, e ela foi minha ovelha em uma das igrejas que eu pastoreei por bastante tempo, né? Mas continua, quem é ovelha, continua ovelha, né? E quem é pastor, continua pastor.
Amém? Ainda que eu não tenha que ficar dando pasto para ela mais, mas se precisar, nós estamos aqui porque eu continuo pastor. Amém? Seja muito bem-vinda, Beth. Pode usar da palavra, fica livremente para você a live, tá bom? A minha primeira palavra é de gratidão. Eu quero deixar o meu muito obrigado aqui, né? Eu sou Beth, moro em Bauru, estado de São Paulo e Brasil, né? E eu estou muito feliz, e para mim e para os meus filhos, o Cristiano e a Diná são tio Cristiano e tia Diná. Então, pode ser que escape durante a palestra tio Cristiano e tia Diná. Nós estamos no último dia do Outubro Rosa e eu estou sobrevivente a um câncer de mama há 15 anos. E o Outubro Rosa é um movimento internacional que, na verdade, ele quer chamar atenção para uma coisa muito simples. Ele quer chamar atenção para você olhar para você, né? E é um fator multiplicador, porque cada um que fica sabendo de como são os sintomas, de como é o procedimento da prevenção, vai contando para o outro. E isso, então, vai multiplicando de forma bem, assim, especial. Então, hoje, vocês serão os meus fatores multiplicadores. Eu termino a minha palestra hoje, em Outubro Rosa, mas, na verdade, a prevenção e a conscientização do câncer de mama é o ano inteiro, né? Só que ele fica preso nesses 31 dias, para a gente aprender tudo que a gente pode e depois usar o ano inteiro. Ter câncer não é bom, mas ter câncer e não saber que tem é muito pior. E eu vou fazer 3 perguntas básicas que podem salvar você, salvar alguém da sua família, livrar você do câncer. Primeiro, você conhece o seu corpo? Você conhece a sua mama? E eu não estou falando só para mulheres, porque os homens também têm câncer de mama. É mais raro, para cada 1000 mulheres, só um homem tem. E isso é uma grande vantagem. Mas precisa ficar muito atento. Então, o que é que a gente tem que fazer para começar a conhecer o nosso corpo? Nós temos que fazer um autoexame. Esse autoexame precisa ser feito uma vez por mês. Para as mulheres que têm ainda menstruação, a gente conta 10 dias depois do primeiro dia da menstruação. Para quem não tem, que é menopausada, ou mesmo os homens, a gente marca um dia no mês e faz o autoexame. Eu marco o dia do pagamento, porque é o único dia que eu me lembro mesmo. Eu fico 29 dias correndo atrás dele. Então, aí, no dia do pagamento, eu lembro, é dia do autoexame. Eu vou apresentar para vocês uma mama. E como é que a gente tem que fazer o exame nessa automama? Se eu cutucar só com um dedo e houver um nódulo, o nódulo escapa. Então, eu preciso fazer com 2 dedos. Porque se ele escapar do primeiro dedo, o dedo pega. E eu vou circulando a mama. Eu vou circulando a mama com os 2 dedos. Volto aqui, faço o movimento ao contrário, para ver se eu não esqueci de nada. E vou circulando. Quando chegar no fim, eu aperto o mamilo. Como é que eu faço esse exame? Eu levanto um braço, como essa bonequinha aqui está mostrando. Ela levantou um bracinho e no outro ela está fazendo o exame da mama. Geralmente a gente faz no banho, ensaboa essa região, que fica mais fácil de deslizar a mão da gente. Então, esse autoexame precisa ser feito todo mês. É claro que tem gente que tem medo de achar e não faz o autoexame.
mas eu falo o seguinte: se der medo, faça com medo mesmo. E há também alguns sintomas que são mais ou menos clássicos. Às vezes, a mama endurece de um lado. Às vezes, ela forma um buraco. Às vezes, o mamilo muda de cor. Às vezes, sai uma secreção do mamilo. Às vezes, surge uma crosta em cima da mama, como se fosse uma casca de ferida. Ou aparece uma veia saliente, como se fosse um tipo de varizes, né, que aparece na perna. E, às vezes, aparece uma medida diferente. Uma mama fica um pouquinho diferente da outra. Ou ela deforma. Ou o mamilo entra. Então, em vez dele ficar externo, ele fica interno. Ou dá uma coceira. Ou a mama aumenta a temperatura num pedaço, que a gente chama de quentura, né? Aí, eu vou fazer a segunda pergunta. Nós estamos em tempo de pandemia. Você marcou o seu exame com o médico neste ano e você fez esse exame? Porque, como houve a pandemia a partir de março, a gente foi jogando as consultas. E, com isso, está aparecendo muito câncer que não foi detectado. Isso é um problema, né? Então, a minha segunda pergunta é a seguinte: como é que está o seu exame clínico? O que é o exame clínico? A gente vai para o médico e ele examina a mama da gente de uma forma diferente como essa do autoexame. Ele conhece a mama da gente, então é diferente. Fora isso, ele pede exames de sangue que apresentam os marcadores de câncer. Não sabe o lugar que é ainda, mas avisa que está com câncer, né? São os marcadores. Fora isso, aos exames de imagem. Na verdade, antigamente o câncer só pegava gente a partir dos 60 anos, principalmente as mulheres. Mas agora nós já temos casos até de 18 anos. Então, os médicos estão pedindo para as mulheres, aos 25 anos, começarem a frequentar o médico, o ginecologista. E você chega lá e ele vai perguntar: mas por que você está aqui? Você está sentindo alguma coisa? E você vai dizer: não estou sentindo nada. Mas eu quero que você comece a trabalhar comigo e a tratar de mim. Não precisa esperar acontecer, porque há alterações que não são perceptíveis e há alterações que não são palpáveis. Por exemplo, a primeira mamografia nossa deve ser feita aos 35 anos. Depois dos 40, tem que ser todo ano. Todo ano. E eu estava com 55 anos e eu já estava fazendo mamografia há 15 anos. E não tinha nada. Quando eu fiz aos 55, apareceu uma assimetria de mama. O que é assimetria? Uma mama um pouquinho diferente da outra, mas não dava para saber nada. Aí ele pediu um ultrassom. E no ultrassom apareceu um nódulo muito pequeno, 3 milímetros. Mas era muito invasivo. Já tinha passado para os gânglios. E eu tive que tirar 22 gânglios da axila e do braço direito, porque às vezes não aparece nada na mama, mas aparece um carocinho, uma íngua na axila. Então, eu fui salva por uma mamografia, porque o meu exame deu um câncer muito invasivo. E se eu não tivesse descoberto, eu já estaria morta. Então, o diagnóstico precoce é assim, muito importante. É a chance que a gente tem de 95% de cura, se você descobrir logo. Então, é preciso descobrir logo. Nós temos essa rotina com o ginecologista. Se ele descobrir alguma coisa, ele manda a gente para o mastologista, que é o médico especialista de mama.
E por que a gente tem que ter esse diagnóstico precoce? Imagine você que isso aqui é uma célula. E nós temos trilhões de células no organismo. E como é que ela funciona? Como é que é a mitocôndria dela? Ela vai inchando, inchando e vai formando uma outra célula. Quando ela está prontinha, a outra célula está prontinha, ela divide e ela forma outra célula, igualzinha a ela. Essa é a multiplicação celular normal. O que acontece quando a gente tem câncer? Ao invés de uma dá 10, dá 100, dá 1000. Por isso é que é preciso o diagnóstico precoce. Por isso é que a gente tem que tomar cuidado com o autoexame e com esse exame clínico também. A terceira pergunta. Você sabe os fatores de risco que envolvem você nessa prevenção do câncer? Porque, na verdade, a vida não oferece grandes promessas e nem garantias para nós. A vida oferece para a gente possibilidade e oportunidade. Será que é só um fator que faz a gente ter câncer? Na verdade, não. É multifatorial. É assim de fator de risco que nós temos. Um deles é o sedentarismo. Nós agora, com controle remoto, a gente não se levanta nem da cadeira para mudar o canal da televisão. E com o celular, a gente fica 15 minutos, meia hora, entre WhatsApp, Facebook, Instagram, e aí, quando a gente vê, já se passaram 3 horas, 4 horas, e você está só aqui teclando quietinha no lugar. E esse sedentarismo é muito, muito forte como fator. O segundo é o histórico familiar. Eu brinco que eu não vou deixar uma herança milionária para os meus filhos, eu tenho um casal de filhos, e nem uma mansão. Mas eu deixei uma espadinha em cima da cabeça deles. Então, a minha filha precisou começar muito cedo a fazer os exames. E é uma briga até, porque como a mama é muito densa quando a gente é nova, a mamografia não adianta, porque fica tudo branco, então não dá para ver nada. Mas existe ressonância, existe ultrassom, existe outras coisas que você pode usar de imagem. E eles vão precisar ter cuidado sempre, porque pode haver uma mutação genética. O outro fator de risco é a obesidade. E a pandemia contribuiu muito para a gente, porque a gente fica rodando dentro de casa, e aí você abre geladeira, você abre forno, e aí você come uma bolacha, e você almoça 2 vezes, e toma 2 lanches, e a obesidade vai ficando. É muito difícil quem não precise perder pelo menos um meio quilinho, né? E a pandemia está aí para mostrar isso. Há também um grande problema com o consumo de álcool e de cigarro. Eles aumentam em 20 vezes a chance de você ter um câncer. Há uns fatores também relacionados à vida reprodutiva. Antigamente, a gente tinha os nenês muito cedo, a gente tinha filhos muito cedo. Mas agora não. Primeiro a gente tem uma carreira, depois a gente casa, aí depois a gente se realiza profissionalmente e depois que a gente vai pensar em filho. Então, quando a gente tem essa gravidez, assim, tardia, ou não fica grávida, ou não amamenta, ou a primeira menstruação, a menarca, vem muito cedo e a menopausa vem muito tarde, esses são fatores também de risco. O outro grande fator é o envelhecimento. Se a gente não morre, a gente envelhece. E a gente envelhece com todas as nossas células também, né? A reposição hormonal, a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós somos as rainhas dos hormônios e a gente perde alguns hormônios na menopausa. E com isso, eles precisam, às vezes, ser repostos. E precisa ter muito cuidado com isso.
é preciso conversar muito com o seu médico, é preciso discutir, é preciso aprender muito sobre isso. E o outro fator também é o estresse, é o fator emocional. As mulheres têm tido jornada dupla, trabalham fora, trabalham dentro, alguns homens também. E esses fatores emocionais, o fato de engolir muito sapo, alguns fatores assim são determinantes para isso. E o outro é ser mulher. A gente tem um turbilhão de hormônios dentro de nós e esses são fatores determinantes para o câncer de mama. Adoecer é um grande mistério. Eu não quero que nenhum de vocês, nenhum dos homens e nenhum das mulheres tenha câncer de mama. Então, eu dou um conselho, se isso acontecer com você ou com alguém da sua família. Você inspira, sente o perfume, expira, assopra a vela e não pira, porque se você pirar, você vai dar muito trabalho para o pessoal. Então, siga em frente e em frente. Não tem outro jeito. A gente tem que enfrentar. E quando a gente é acometida pelo câncer, a gente está certinho, tudo arrumadinho, a vida seguindo. E aí você fica sabendo que está com câncer. E aí a gente entra em 4 fases muito distintas. A primeira é a da dor, é a do medo, é a do sofrimento, é de agonia, é de aflição. E a sua vida, que estava direitinho, que estava tudo acertadinho, você estava linda, ela vira de ponta cabeça. E você só pensa numa coisa: vou morrer. E a morte chega muito perto da gente, muito. É um turbilhão de emoções. E muita gente pergunta, por que eu sou tão bonitinha, sou tão boazinha? Mas o câncer não respeita ninguém. Não respeita a sua finança, não respeita nada. Ele simplesmente entra e chega. E aí a gente começa a segunda fase da nossa luta, que é muito dura e dura muito tempo. A gente faz a cirurgia, a gente faz a químio, a gente faz a rádio, a gente faz a imunoterapia, a gente faz um monte de tratamento, hormonioterapia, não nessa ordem. Às vezes a gente faz tudo antes da cirurgia, às vezes faz tudo depois. E dependendo do tipo do câncer, a gente toma um tipo de químio, né? E a gente fica careca. E aconteceu comigo uma coisa muito engraçada. Eu pensei, eu não vou usar peruca, eu não vou usar lenço, eu vou sair careca. Mas há 15 anos, hoje eu já tenho 70 anos, mas eu tinha 55. E quando eu saí do cabeleireiro, porque o cabelo começou a cair no prato, na panela onde eu estava cozinhando, eu passei a máquina zero. E quando eu saí, foi muito engraçado, porque as pessoas me olhavam e faziam, assustavam. E eu pensei, nossa, além de eu estar com câncer, eu acho que eu virei um fantasma. As pessoas se assustavam muito comigo. E foi passando o tempo, e a gente fica em casa, mais ou menos começa a pandemia. Até que chega a terceira fase, que é do recomeço. E aí começa a nascer uma penugem naquela careca da gente, horrorosa. Uma penugem fina, mas a gente se acha linda, linda. Nossa, tem cabelo agora, né? E é uma fase boa, onde a gente começa a recomeçar a nossa vida, voltar para o trabalho, voltar para a igreja, voltar para as atividades que a gente tinha. Até que chega o dia que o médico faz um monte de exame na gente e fala,
Tá bom. Agora você está na vitória. Essa é a fase da vitória. Desse câncer você está livre. Claro que a gente não fica livre dos outros, porque só defunto fica livre de ter câncer. Defunto não tem câncer. Mas enquanto a gente estiver vivo, a gente tem essa chance de ter outra vez. Mesmo com a minha sobrevivência há 15 anos, pode acontecer. E aí eu vou ter que enfrentar novamente. Mas aí o médico fala, olha, a cirurgia foi feita com sucesso, foi tirada com margem livre, você já fez todos os tratamentos que você podia, então agora bola para frente. E, na verdade, tudo serve de lição para a gente, não é só o câncer. Todos os problemas servem de lição. E a nossa vida é marcada por escolhas e consequências. E eu vi que eu podia escolher, na época do câncer, estabelecer um muro de lamentações, como tem em Israel, ou fazer um castelo de fé, construir um castelo de fé. E eu podia escolher se eu queria ser vítima de um câncer ou se eu queria ser vencedora, porque a Bíblia me dizia que nós somos mais que vencedores por Jesus. E eu vi que o esforço era o mesmo. E há uma ilustração que eu gosto muito do ovo, da batata e do café. Quando o ovo passa por uma água fervendo, ele endurece. Quando a batata passa pela água fervendo, ela amolece. Mas quando a água passa pelo pó de café, ele transforma num cafezinho delicioso. E eu amo café. Ele é transformado, ele não é mais água e ele não é mais pó. E eu vi que eu não queria ser o ovo, porque eu não queria ficar embrutecida, eu não queria ficar angustiada, eu não queria ficar isolada, eu não queria ser insensível, eu não queria ser dura comigo e nem dura com os outros. Mas eu também não queria ser a batata, que amolece, que se desmancha, que perde a forma e que reclama. Por que eu? O que eu vou fazer da minha vida? Agora eu tive câncer, acabou tudo. E eu não queria ser reclamona e eu não queria ser murmuradora. Então eu queria ser o café. Eu queria ser transformada. E Deus me ajudou de uma maneira sensacional. Eu orei assim: Deus, me ajuda a responder a este câncer da maneira mais correta. Deus, me ajude a passar por esse câncer da melhor forma possível. E não me deixes envergonhar o teu nome e nem envergonhar a obra consumada do teu filho Jesus na cruz. E Deus ouviu a minha oração. E Deus me atendeu. E aí eu vi que Deus não tinha me prometido que eu não teria câncer. Ele nunca fez essa promessa para mim. Mas ele prometeu que ele estaria comigo em todos os momentos. E ele cumpriu. Ele esteve comigo. E naquele tempo, há 15 anos, a gente não tinha WhatsApp, e-mail, Facebook, né? Instagram. Então, uma amiga de São Paulo me mandou uma frase num cartãozinho pelo correio que demorou para chegar. E que dizia assim: o diagnóstico do câncer não é uma sentença de morte, mas é uma convocação para a vida. Eu falei, então é convocação para a vida? Então eu vou viver. E eu vi que superar não era uma escolha, era uma necessidade. Ou a gente supera, ou a gente supera. E cada pessoa é um mundo, cada ser humano é único.
na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, no câncer ou fora dele. E aí eu resolvi aprender com o câncer. Eu resolvi refletir. Eu resolvi revisar conceitos que eu tinha. E eu vi que eu não podia mudar. Eu não podia mudar a mim mesma, o estado que eu estava com o câncer. Eu não podia mudar o meu eu. Eu não podia mudar a minha situação. Eu resolvi mudar a minha postura. E aí eu mudei. Porque eu não podia continuar fazendo as mesmas coisas e ter resultados diferentes. Então, a primeira coisa que eu precisei mudar foi a alimentação. Eu tirei todo o açúcar e todo o carboidrato, porque ele transforma em açúcar. Porque há tumores de câncer que se alimentam só de açúcar. Eu mudei a parte de atividade física. Eu detesto fazer exercício físico. Não tem nenhum que eu goste, mas é nenhum. Mas eu faço todos os dias. Eu só não faço domingo. É a minha folga. E porque o exercício físico afasta a possibilidade de nascerem tumores. E é bom para tudo. Sou só eu que não gosto, mas eu tenho vontade até de gostar. Quem sabe um dia. Outra coisa que eu tive que lidar foi com a minha cabeça. Eu tive que aprender a lidar com emoções. Eu tive que aprender a ter equilíbrio quando o terreno fica movediço. Eu tive que aprender a trabalhar com a minha cabeça. E aí eu descobri coisas assim impressionantes. E eu aprendi a viver o hoje. Eu estou curtindo agora vocês, a carinha de cada um. E alguns eu já conheço, já sei que são da África. E já tenho até alguns amigos no Facebook. Então, é uma coisa assim, muito boa. Então, agora eu não quero pensar no que eu vou jantar. Eu não quero pensar nos problemas que eu tenho que resolver. Eu não quero pensar nas contas para pagar que eu tenho segunda-feira. Agora eu quero curtir esse momento, porque daqui a pouco ele é passado. E aí a gente só vai poder vê-lo com gravação. Porque esse momento agora, que nós estamos juntos, ele passa. Mas ele é muito bom, porque a gente separou alguns minutos para a gente ver a carinha de vocês, para a gente louvar, para a gente orar, para a gente aprender, para a gente ser ministrado, para a gente perguntar, né? Então, eu vi que o câncer é muito limitado. A gente pensa que ele é todo poderoso, mas ele não é. Ele não consegue matar as amizades verdadeiras que nós temos. Ele não consegue emudecer as orações das pessoas que gostam da gente. Ele não consegue acabar com o calor humano das pessoas que telefonam, que mandam uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook, uma foto. O câncer não consegue escapar da ação de um Deus que pode tudo, que sabe tudo, que está em todos os lugares, que é conselheiro, que é companheiro, que é consolador, que é amigo, que é verdadeiro, que é surpreendente e que é maravilhoso, que eu aprendi com o tio Cristiano. Outra coisa, o câncer é muito limitado, ele não consegue roubar a salvação que um dia Deus deu através do seu Filho na cruz. A obra da cruz está consumada, a nossa salvação está garantida. E eu vi que ele não podia corroer a minha fé. E que seria a fé o meu trampolim para a cura, ou para o conforto, ou para um consolo, ou para o meu descanso em Deus, para aquilo que teria que acontecer. Vida ou morte. As duas estavam garantidas. Deus estaria comigo
em todos os momentos de vida. E se eu morresse, eu ia mais depressa ainda para uma vida eterna com Deus. E eu vi que a fé me daria uma visão diferenciada do câncer, como me deu. E eu vi que a fé daria força para eu enfrentar todos os tratamentos que são muito ruins, são trágicos, se eles não fossem cômicos. Claro que há uma diferença entre fé e crença. Fé não é aquilo que eu acredito, nas coisas que eu acredito. Isso é crença. A crença é um conjunto de regras. A crença é uma elaboração doutrinária. A crença pega uso e costume. A crença são símbolos religiosos. A crença é uma confissão credal. Fé é outra coisa. Fé é confiança numa pessoa que nos ama. Fé é uma confiança numa pessoa que nos amou tanto, tanto, que deu seu filho para nos salvar. Nós somos filhos e filhas amadas de Deus. E essa fé, ela fica dentro de nós. Nós não temos uma religião, nós temos um relacionamento com Deus. E isso é muito diferente. E, na verdade, o nosso exemplo é muito forte e é muito mais brilhante do que as nossas palavras. Na verdade, nós somos a Bíblia que o mundo pode ler. Eles nos leem. Nós somos o outdoor de Deus. Amém? Maravilhoso. Como Deus é maravilhoso, né? Deu um câncer para a professora Beth como um preparativo para fazer dela um grande vaso de bênçãos. Para fazer dela isto que ela é hoje, uma mensagem ambulante do grandioso Deus, do Deus que é maravilhoso. Vocês viram que no final ela começou a pregar, né? Deus a transformou numa pregadora de direito e de fato, que conheceu a dor, conheceu o sofrimento e agora nos traz, nesse final da sua palestra, uma bela lição de fé, uma bela lição realmente de como enfrentar o inimigo, não é? A palavra de Deus diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti-o firmes na fé. Enquanto ela falava, eu fiquei pensando nesse versículo da palavra de Deus e fiquei vendo assim, que coisa, o câncer saindo correndo dela para longe dela, para depois ela ter essa oportunidade de dizer: eu venci, porque Deus me fez vencer. Que maravilha, que lição de fé maravilhosa, né? É muito espetacular mesmo nós podemos ter nesse momento de fé. Quando eu inaugurei esse programa, jamais eu podia imaginar o que viria pela frente, né? E agora eu estou vendo como Deus é maravilhoso, né? Inaugura esse programa, eu quero que você faça um programa, um momento de fé. E tem sido assim uma grande bênção. E não seria diferente hoje. Que bom que todos os que estão assistindo, tem muitos assistindo no Facebook, outros assistirão depois, o programa está gravado. Mas os que estão no live agora, eu gostaria de dar oportunidade, se quiser fazer alguma pergunta, e dar uma palavra à professora Beth. Você ficou entusiasmado e quer dar uma palavra de agradecimento, que queira, fique à vontade. Elemar poderia me colocar na tela com todos, por gentileza. Eu quero, pastor Antônio. Eu não estou vendo as pessoas, Elemar, por favor, porque eu estou centralizado. Um momentinho. A Renice pediu, né? Sim. Pode falar, Renice, por favor. Primeiro para
que... O microfone está ligado? Tá ouvindo? Tá ligado. Agora começamos a ouvir. Pode... Primeiro, assim, eu já havia participado de algumas palestras lá na CEMIG, nós tínhamos todo ano, e eu nunca participei de uma palestra assim, tão enriquecedora quanto a que foi hoje. Foi, assim, perfeita, em todos os aspectos. Uma bênção mesmo, assim, muito enriquecedora. E quero dar, assim, passar, assim, algo meu pessoal, que é o que ela falou com relação, assim, a partir dos 35 eu tenho feito a mamografia e a partir dos 40 faço anualmente. E eu tenho que fazer, além da mamografia, sempre tenho que fazer a ultrassonografia acompanhada. A mamografia não é suficiente, exatamente pelo que ela disse. As minhas mamas são densas e na mamografia eles não conseguem constatar, não conseguem visualizar nada. Às vezes pedem até para fazer de 6 em 6 meses. E até por isso há uma grande dificuldade, mesmo fazendo o autoexame na data correta, há mais dificuldade, e talvez a Beth pode até dizer se isso procede, não é? Mais dificuldade no autoexame para quem tem as mamas mais densas, de conseguir perceber alguma coisa. Talvez a necessidade de quem tem as mamas mais densas de realmente ter o acompanhamento com a sua médica ou médico de confiança ou de preferência até um mastologista. Aí fica aí o meu depoimento e a minha pergunta para a Beth, se realmente procede essa questão de quem tem a mama mais densa, se há realmente essa maior dificuldade, que foi o que a minha médica disse, né? Maior dificuldade de, no autoexame, a gente conseguir perceber realmente alguma diferenciação, a não ser aqueles detalhes que ela disse, né? A diferença na mama, não é? No tamanho, às vezes uma secreção, às vezes algum nódulo mais próximo da axila, não é mais perceptível. Então, é isso que eu queria. Parabéns, primeiro parabéns, porque você está fazendo exatamente o que precisa, né? E realmente a sua médica está certíssima. A mama densa fica branca e o nódulo é branco, então branco no branco não aparece. Então, você está certinha, parabéns mesmo. E uma coisa que eu falo e que choca muito as pessoas, mas eu estou amparada por médicos, né? O autoexame, às vezes, quando você detecta o nódulo, já está muito tarde. Então, quando você vai para o médico e você faz a mamografia, a ressonância, o ultrassom, os marcadores, você está antecipando. Porque pode ser que quando apareça um nódulo, quando você perceba alguma coisa na mama, não dá mais tempo. E aí você, às vezes, precisa tirar um quarto da mama, que chama quadrantectomia, ou você tem que tirar a mama inteirinha, a gente fica monoteta, ou a gente precisa tirar as duas mamas. Alguns casos, a gente já sai da cirurgia com a prótese, né? Alguns casos, a prótese não dá certo, há uma rejeição. Então, você está certinha, sua médica certíssima, parabéns. Sabe, se a gente conseguir deixar claro isso hoje, eu estou, assim, satisfeitíssima. Muito obrigada. Quem mais quer fazer pergunta, fique à vontade. Liga o microfone. Tanta coisa para falar, mas não sei nem falar. Pastora Lívia, você fez uma observação, quer perguntar? Pode falar, Lívia. Liga o microfone e fala.
Graças e paz a todos. Deus abençoe os irmãos. É um prazer participar. Mambete, primeiramente, Deus usar pela excelente palestra, foi de alta explicação. Para mim, serviu de alerta, irmã Beth. Eu tenho 37 anos e eu nunca realizei nenhum exame, nem a mamografia, nem ultrassom. Somente o autoexame que eu realizo, né? E devido à minha idade, preciso fazer, né? E também serviu de alerta porque eu estou sem ginecologista também, tem dois... Assumiu no áudio dela. Elemar, me mostra as pessoas na tela, por favor. Lívia, Estão todas na Oi, Pra boa mim, não. tarde. Então, você mexeu em alguma coisa. Oi, Aí, deixa eu ver. é a Doroteia Beth. que chegou. Oi. A Doroteia oi, que boa chegou. tarde. É a Doroteia, Cristiano. Pois não, Doroteia, pode falar. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Você quer fazer perguntas? Não, só estou cumprimentando. Boa tarde. Tá, boa tarde. Obrigado, então. Pode desligar seu microfone para ver se outros querem perguntar. Por gentileza. Obrigado. Lívia. Lívia, você está de parabéns por já estar fazendo o autoexame. Já é um pouquinho de caminho andado, né? E agora, com 37 anos, você faz a primeira mamografia, faz ultrassom também. É uma luta, porque a gente tem que pedir essas coisas, insistir com os médicos, né? E depois dos 40 anos, aí você tenta fazer todo o tempo. Agora, para quem tem de 50 a 69 anos, no Brasil, nós temos uma mamografia que é marcada e é gratuita, né? Então, de 50 a 69, a pessoa tem bastante chance. E nós temos câncer aos 18 anos, mas nós temos câncer aos 84, 90 anos também. Então, tudo isso a gente precisa tomar muito cuidado. Mas parabéns, já está fazendo o autoexame. E está fazendo direitinho, com 2 dedos? Obrigada, irmã Beth. Até peço desculpa. Tive um problema com a conectividade aqui, mas agora eu ouvi. Ok. Mais alguém quer fazer pergunta? Eu quero, pastor. Eu quero contar para vocês que, além da Beth fazer tudo isso que ela faz em relação a testemunhar da vida dela com esse câncer, ela é uma das pessoas, das mulheres que mais tem atuação no grupo de câncer de mama em Bauru. Chama Amigas do Peito. E ela faz palestra o ano todo, levando esse conhecimento para as mulheres e levando essa mensagem de fé para as mulheres. Então, ela é uma das que levanta essa bandeira, e a bandeira está alta até hoje, hasteada. E eu quero cumprimentá-la. Ela sabe, a gente tem sempre assistido, e eu já assisti algumas vezes, desde que ela começou. E ela tem sido esse esteio para milhares de mulheres com câncer de seio, câncer de mama. E que Deus te abençoe, Beth. Continue te dando essa força e essa fé que é inabalável, né? Muito bem, Eliana. Eu estou vendo muito a Ruth obrigado. aqui. Muito obrigada, Eliana, pela palavra, viu? Isso Obrigada, mesmo. Eliana. A Eliana é minha companheira de leitura compartilhada da Bíblia. E eu falo que eu sou fã dela, ela é minha fã também, porque eu falo, falei em tal lugar.
Tá gravado em tal lugar. Ela vai lá e vê. É bom a gente ter amigo assim, né? E eu não estou vendo todo mundo, mas eu estou vendo a Ruth White. O senhor está vendo, Cristiano? Sim, sim. Ela tá, viu, né? Ela está com o nome da Beatriz. Está com o Beatriz, eu ia perguntar por que Beatriz. Ela não mudou de nome, não. É o aparelho que tem o nome dela. É o aparelho. Ah, pois é, Ruth, que beleza, que bom de ver. Tá? Eu também, Ruth. Oi, pastor, eu fiquei muito contente com o seu convite. Muito obrigada. Então. Gostei muito, Beth, você é especial. Obrigada, Ruth. Eu falei para eles o seguinte, eu vou falar hoje para o pessoal que é do Reverendo Cristiano, e como eu sei que você gosta dele, então, se você quiser ver ele e a Diná, é hoje. Foi muito bom, pastor e Diná. Gostei muito de revê-los. Nós também. Muito obrigado, Ruth. Um abração para você. Continua aí. Então, mais alguém quer usar da palavra? Eu gostaria. O pastor Mauro, lá de Angola. Mauro Santos. Pode falar, Mauro. Deus abençoe essa alegria que você tem, e mesmo a alegria do Senhor é contagiante. Acredito que nós aqui em Angola estamos sendo contagiantes e impactados com esse lindo e maravilhoso testemunho e essa palestra muito boa, muito boa. Aprendemos muito hoje e assim, um dos aspectos muito importantes que aconteceu hoje, foi falando neste ensino, o que eu notei é o equilíbrio daquilo que é a ciência e daquilo que é a vida espiritual. Eu noto que passou nessa situação difícil, mas no final ou no meio houve um aprendizado muito forte para a sua vida. E quando você fala disso, isso impacta o nosso coração, porque você passou aí com... Poderiam ter dificuldades, mas você no final entendeu realmente o significado de tudo. Você se apoiou naquilo que é a vontade de Deus e você obteve a vitória do Senhor. Você passou... E tem um aspecto muito importante, que eu gosto de pegar fé ali, que você disse que não importa, né? O câncer, ele não é capaz de nos fazer perder a nossa salvação, ok? O câncer não é capaz de nos fazer perder os nossos amigos que estão orando por nós. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. E eu vi fé em todos os aspectos que você foi ensinando. Eu consegui ver, você não ignorou o ensino da ciência, da medicina, você pegou, mas você disse que o ensino de Deus e a palavra de Deus é superior ao ensino da ciência. Aleluia. E ainda que aparentemente você não saísse dessa situação, aparentemente você sairia na glória, você estaria lá em nome de Jesus. Então, Deus abençoe sua vida, que esses momentos aconteçam mais, que nós tenhamos mais esses momentos, que é maravilhoso. Aqui nós estamos a comer muito. Deus abençoe, que Deus usou você como uma torneira e a água dele está jorrando aqui em Angola e em outros países. Deus abençoe a todos aqueles que estão no Facebook, no WhatsApp. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Mauro. Que lindo, isso mesmo. A Beth foi fantástica. Sabe, pastor Mauro, câncer com Deus é diferente de câncer sem Deus. Isso é muito especial. Porque a gente sabe que está aqui de passagem, não é? E que com Deus vai ser muito melhor. Então, isso é bênção, sabe? E é muito diferente, é muito diferente. Amém. Muito obrigada, viu? Mais alguém? Eu gostaria. Pastor Fagundes. Pastor Fagundes, isso aí, pastor Fagundes. Pode falar. Tudo bom. Beth, eu já te conhecia, mas não tinha essa profundidade. Hoje eu passei a ser um admirador seu, viu, querido? Que bom. Obrigada. Eu louvo a Deus, porque você estimulou. Eu sou
um homem assim bem arraigado na palavra. E na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, eu gosto muito de pregar sobre ele. E muitas vezes as pessoas falam, você não é fanático, você é meio... Porque não vai, a gente não pode ser tudo assim, não pode levar o pé da letra, que diz lá assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então eu sempre fui bem atrevido nisso aí, sempre falo e não abro mão. Mas hoje você me estimulou mais ainda, filha. É vivendo e aprendendo. Que estímulo maravilhoso. E realmente eu louvo a Deus pela tua vida. Você foi, ó, show. Show de bola. Show de bola, coisa linda. E continue nessa vivacidade, continue nessa fé, nessa convicção. Que coisa mais linda, um testemunho lindo. E outra coisa que Mauro disse, você não é simplesmente aquela fé morta, não. Você tem base científica, você tem base em tudo. Porque aquilo, a ciência, às vezes o livro fala assim, a ciência é contrária à fé. Não, quanto mais fé você tem na palavra de Deus, mais você vai ter a convicção da ciência. Uma testifica da outra, certo? E aí você, o seu testemunho, a sua vida tem sido uma bênção. Continue nisso, minha filha. E eu peço a Deus que te dê longevidade de dias, de vida. E, aliás, não vai ser muito, não é só até a vinda do Senhor, viu, minha querida? Muito e aí bom. nós estamos juntos e conta comigo e nós estamos aí. Que beleza. Eu gostaria muito. E ó, foi um presente de Deus nessa tarde, minha querida. Deus continue te abençoando. Bem, muito obrigada, pastor Fagundes. Muito obrigada mesmo. Eu também sou sua fã. A gente já esteve juntos em momentos difíceis, né? Mas eu aprendi com Augusto Cury que ninguém é digno do oásis se não aprender a atravessar os seus desejos. E é em tudo dai graças mesmo. A gente vai atravessando, né? E vai aprendendo, vai aprendendo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mais alguém? Pastor Edemira, já chegastes a casa? Peço licença, mas preciso sair. Ainda estamos a caminho, no caso. Pode desligar, não Estou tem sempre problema. ouvida. Ah, está Ok. bem, está bem. Então, mais alguém quer falar? A Diná quer falar, Beth, escuta só. A Diná quietinha quer falar. Beth, eu orei muito por você esses dias todos, enquanto está fazendo propaganda, que você... Uma vez, né? Uma outra vez. E muita gente ali ouvindo. E é uma coisa assim, que não dá, sabe, para a gente entender. Mas eu entendo, como enfermeira ainda mais ainda, porque já cuidei de doente, já cuidei de gente, mulheres já com câncer, operada, conversava muito com elas e tudo. Beth, mas francamente, eu nunca nem tive tanta coisa assim para falar com elas, como você está tendo aqui para nós, essa coisa aqui tão boa, gostoso. E então Deus continue te abençoando. Que seja esse vaso de bênção, né? O que você falou, que coisa linda, a sua vida, como você aceitou, como você cuidou, o seu jeitinho falando com Deus, que coisa linda, Beth. Amém. Oh, que maravilha, Beth. Acabei aprendendo também com você, muita coisa, viu? E uma coisa que eu não sabia, que homem, eu não sabia como enfermeira, tenho até vergonha de contar. Eu não sabia que homem tinha mama, sujeito a câncer.
De mama. De mama. Um homem ter câncer de mama. Ela pensou que a gente tinha só próstata. Mas essa eu não sabia. Mas... Eu também fiquei sabendo, agora duplo cuidado, então. Mas eu falo que os homens podem ter câncer de mama. E pode ser fatal, porque eles demoram mais para descobrir. É verdade. Eles demoram mais. Então, né? Nós temos um amigo que descobriu porque ele tirou a camiseta na academia e o instrutor dele falou, escuta, tem alguma coisa aí perto do seu mamilo. Então, e eu brinco assim que câncer de mama a gente tem numa proporção muito grande mesmo. E os homens é raro, para 1000 mulheres só um homem, né? Agora, em compensação, câncer de próstata nós não temos, entendeu? Então já ajuda um pouco. Né? Mas, Diná, muito obrigada pela sua palavra. Você sabe que você sempre me encorajou. E foi com a tia Diná que eu aprendi que na vida tudo passa. E isso passa. E eu falo, até uva passa, então isso também passa. E o câncer passa, nem que seja por cima da gente, mas ele passa. E você passou mesmo. E tchau e benção para ele. Ô, Inês, lá de Nova York, filha da Beth, você não quer dar uma palavrinha para ela? Você já assistiu outras lives, mas igual essa não, porque essa foi fantástica. Essa não. Então, eu gostaria que todos ouvissem você dando uma palavrinha à sua mãe. Tá bem? Não, com certeza. Vocês estão me ouvindo? Claro, e muito bem. Claro, muito bem. Então, tá bom. Assim, é sempre um prazer ouvir minha mãe falar, e às vezes quando de assistir hoje, ela fala, Inês, mas você vai escutar algumas das mesmas coisas, mas nunca é igual. Né? E é engraçado como assim o Espírito Santo move de forma muito diferente mesmo. Então, hoje realmente é diferente, tio. E foi muito especial. Agora, uma coisa que eu gostaria de dizer para as pessoas que conhecem a minha mãe um pouco e para as pessoas que não conhecem, é que ela é isso mesmo. Eu tenho 43 anos e eu a conheço há 43 anos e eu nunca... Perdeu o som. Se puder repetir. Estão me ouvindo? Agora não. Repete. Você nunca parou no nunca. Vê se repete. Está sem som ainda. Ela falou que a conexão está ruim, está indo e vindo. A neve. Isso também acontece nos Estados Unidos. Esperar mais um pouquinho, ela deve voltar. Ela vai ficar chateadinha de perder a conexão. É capaz dela entrar outra vez, né? Sim, entra sim. E agora, alô? Agora sim. Ok. Minha conexão está indo e voltando. O que eu estava dizendo é que nesses 43 anos de vida que eu conheço a minha mãe, nunca, por nenhum momento, eu ouvi uma reclamação dela. Puxa, aleluia. Esse período de... Ela conta com muita alegria e todas as experiências que ela teve, mas tudo o que podia acontecer de ruim para alguém que tem câncer aconteceu com ela. Ela quase morreu várias vezes, ela teve que fazer cirurgias que geralmente não precisariam, cirurgias que tiveram infecção as mais raras possíveis, e por nenhum momento ela reclamou,
por nenhum momento ela questionou por que eu, por nenhum momento ela foi pesada para a gente que cuidava dela. A gente ia para ajudar achando que estava ajudando e saía ajudada. Então, é um privilégio para mim escutá-la, porque eu vi e continuo vendo. E nós aprendemos muito com o tio Cristiano e com a tia Diná. E Deus usou tanto eles para que, no momento de grande batalha na nossa vida, a gente tivesse também o exemplo da vida deles na nossa vida. E então é uma gratidão, tio Cristiano e tia Diná, que assim a gente aprendeu a lidar com os problemas da vida, com Deus ou sem Deus, por causa de vocês. E é uma gratidão eterna que nós temos. E, mãe, eu posso escutar você falando... outra vez. Caiu outra vez. 1000 vezes. E eu continuo aprendendo e continuo por você. E eu só tenho a... Caiu outra vez. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora sim. Então, a internet está indo, voltando e saindo. Eu quero agradecer você, mãe, porque cada vez que eu te escuto, eu sou ministrada, e eu sou ministrada todos os dias. E se algum dia eu puder ter 10% da fé e do exemplo de vida que você tem, eu vou estar feliz. E que Deus me ajude. E é isso. Tal mãe, tal filha. Uau! Eu sabia que ela teria um recado muito lindo, assim como ela é. E parece mesmo que a Beth até conhece a palavra, né? Quando ela falou assim que nunca a viu reclamar. Que coisa maravilhosa, né? Eu gosto do texto bíblico em Números, quando fala assim que o povo queixou, ou seja, reclamou, suscitou a ira de Deus, levantou a ira de Deus. Então, uma coisa que levanta, que acende, a palavra no original é acender. Uma coisa que acende a ira de Deus é a reclamação. Nós como cristãos não podemos reclamar, não. Reclamou, acende a ira de Deus. Né? Agora, se você ama, se você agradece, a gratidão acende o amor de Deus mais e mais por você. Né? Então, o antídoto da reclamação é a gratidão. Na hora que der vontade de reclamar, agradece, agradece, agradece. Corre, agradece. Mas eu não estou falando mentira. Se eu tiver problema de Deus, que Ele que mandou eu agradecer. Eu estou obedecendo meu pai. Meu pai mandou agradecer. O pastor Fagundes falou, que na palavra fala, tudo dai graças. Né? Bom, eu aproveito esses intervalos só para poder deixar a mensagem do momento de fé. Né? Mas se alguém mais quer perguntar, não quero encerrar tão abruptamente, deixar... Às vezes alguém quer perguntar ou quer falar alguma coisa. As palavras até agora têm sido lindas, né, Beth? Nossa, muito. Na verdade, o que a gente vai... Na vida, ou a gente ensina ou a gente aprende, né? E eu aprendo muito também com as pessoas, né? Aprendi muito com vocês aqui nos 9 anos que vocês ficaram. Mas aprendo, ainda você me dá pasto, verdejante. E aprendo também muito com meus filhos, né? A Inês é muito profunda nas coisas que ela fala, e ela, às vezes, me indica livros, né? E que tem sido, assim, bênção para mim. Então, eu aprendi, por exemplo, com o Guimarães Rosa, por causa da literatura brasileira, que o importante não é nem sair e nem chegar. O importante é a travessia. É entre o sair e o chegar. Né? São as 24 horas que a gente passa. E um dos livros que a Inês me indicou foi aquele do Viktor Frankl, que é O Sentido da Vida. E com ele, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, que a gente precisa aprender e a ensinar.
que o mais importante não é o que a gente espera da vida, mas o que é que a vida espera de nós. Ainda mais como seguidores de Jesus Cristo. Ainda mais como pequenos cristos, porque o cristão é pequeno Cristo. Não é fácil, não. Mas a gente, na verdade, a vida espera da gente muito mais do que espera dos outros, né? É verdade. Por isso que Jesus falou que no mundo tereis aflições, né? A Temos Doroteia que enfrentar também, as aflições para atender a vida. A Doroteia está ainda aí, eu não vejo mais. Está. Mas ela passou pelo câncer também, se ela quisesse dar uma palavrinha, e ela já passou 2 vezes. Então, ela tem uma palavra especial também, se tiver um tempinho aí. Pode ligar aí, Doroteia, e responder a Beth. Acho que ligou, não? Ligou. Então, eu já passei 2 vezes. Em 2013, eu tive a primeira vez o câncer. A minha mãe teve câncer em 2012 e eu cuidei dela. Em 2013, eu tive o câncer. Um ano após ela ter tido câncer, eu tive. E eu fiquei muito mais assustada, tive muito mais problemas, muito mais medo quando a minha mãe teve o câncer. Porque era a minha mãe. Quando eu tive o câncer, eu fiquei tranquila. Eu tive paz, eu tive esperança em Deus. Eu tive amigas que falavam, vai embora, vai para São Paulo, vai se cuidar em São Paulo. Eu falava, não, o meu plano de saúde é daqui, eu vou me cuidar aqui. Não tem por que eu ir para São Paulo. Deus é o mesmo aqui em Bauru como em São Paulo. E se eu tenho o plano aqui, vou me cuidar aqui sabendo que Ele vai cuidar de mim. Ele só vai usar o médico como um instrumento na mão dele, mas ele vai cuidar de mim. E realmente eu fiz uma cirurgia que era um câncer pequenininho, superficial. Mas a hora que ele abriu, embaixo, bem profundo, tinha um outro câncer grande. E ele só pôde fechar e falar para a Cristiane, para o meu marido, olha, nós não podemos mexer porque nós não requisitamos a aparelhagem que é necessária para esse câncer grande. Então, daqui 15 dias ela vai fazer nova cirurgia. E foi assim, dali 15 dias eu fiz uma nova cirurgia grande, foi um quadrante, mas fui bem, tive assim, uma boa recuperação, tive a ajuda do Edson, do meu marido, da Cristiane. Naquela época, eu e a Beth não éramos tão próximas. E eu fui bem, fui muito bem, fiz quimioterapia, fiz rádio, e passaram-se mais ou menos uns 13 anos. E o meu marido faleceu, aí eu comecei a perceber alguma diferença no meu seio e fui ao médico e constatou que eu estava novamente com câncer na mesma mama. Só que não era uma recidiva, era um outro tipo de tumor. E aí, fazendo os exames, ele falou, não tem jeito, temos que fazer mastectomia. E aí, a Beth que me amparou, que me ajudou. A primeira vez, quem me ajudou muito foi a Laís. Me levava para fazer químio quando o Edson não podia ir comigo. E
E ela me ajudou, a Laís ajudou muito a primeira vez. E na segunda vez, como eu e a Beth já estávamos bem próximas, a Beth foi comigo na cirurgia, dormiu comigo, fez comida para mim, veio aqui para ver se precisava ajudar a dar banho. E graças a Deus eu tive assim o amparo total da Beth. Eu no começo tive medo porque não tinha mais meu marido para me ajudar. Eu falei, e agora? Quem vai me ajudar? Mas Deus colocou imediatamente à frente a Beth, com todo o amor dela, com todo o carinho, e ela me ajudou muito. E eu fiz vasectomia, e dessa segunda vez não precisei fazer nem rádio, nem químio, porque tirou a mama toda. E eu estou bem, graças a Deus, estou bem, continuo bem, e sempre assim, confiando em Deus, sempre muito agradecida a Deus por Ele ter me ajudado, me amparado, e por tudo que eu tenho, pela vida que Ele tem me dado, mesmo na viuvez, que foi difícil para mim, foi triste, foi difícil, mas Ele nunca me deixou desamparada, nunca me deixou sozinha, em solidão, e Deus tem me amparado muito. À noite, quando eu vou dormir, sempre é a hora que a gente pensa mais. Então, às vezes eu lembro do meu marido e falo para Deus, Senhor, me ajuda, eu quero dormir, eu quero descansar aos pés de Jesus. Eu vou me encolher aqui, vou deitar aos pés de Jesus e quero dormir a noite toda. E consigo, e durmo mesmo, durmo assim, acarinhada, abraçada por Jesus. Amém. Esse é o meu testemunho. Amém. Muito obrigado, viu? Como Deus é realmente maravilhoso, né? Ele cuida dos detalhes, né? E interessante que Deus, eu estou vendo aí que Deus usa quem teve câncer para cuidar de quem tem câncer, né? É interessante, né? E eu pensando bem, estou pensando nisso agora, gente. Se nós que não passamos por essa experiência, a gente fica meio apavorado na hora que vai cuidar de alguém. E alguém que já passou por aquilo tem o crivo da experiência, né? E fala assim, não, eu já tive, você vai passar assim como eu passei, você também vai passar e tal. Como Deus transforma as pessoas que passam pelas lutas, pelas dificuldades, com paciência e realmente tendo fé nele, ele usa essas pessoas para serem vasos de bênção para outros, né? Ele usa a pessoa que passou por aquelas experiências para dar força, para transmitir a sua paz, até a sua cura, né? Porque a pessoa realmente que já teve, ela ora com experiência própria. Se Deus me curou, Ele vai curar você também. E acabou, né? Apela para o mesmo Deus, né? Tudo isso é muito bonito para nós nessa live, né? Um momento de fé, nós fortalecermos a nossa fé, né? Eu falava na reunião dos pastores, um momento de fé, que a fé, o objeto da fé não é visto, não é tocado e não é como é que se diz? Explicado, né? Então, a mesma coisa é a cura. Por exemplo, você vai orar para uma pessoa ser curada, você pode ter esperança da cura com base em alguém que já teve isso, com base naquilo, com base nos medicamentos, aquela coisa toda. Então, isso aí é esperança. Agora, para ter fé é quando você perde a esperança, não tem nada que possa te indicar que há possibilidade de cura. Aí você, por favor, estenda a mão e diga, em nome de Jesus, seja curado. Isso é fé. Porque você não está vendo possibilidade, você não toca na possibilidade, você não explica a possibilidade de uma possibilidade. Não é verdade? Então, você realmente, essa é a fé. E quando a gente vê a Beth falando como ela enfrentou o câncer e tudo, seguindo a fé que ela aprendeu da mãe dela, e que veio, né? E que veio para ela e que ela foi crescendo naquela fé e tudo, a gente vê que realmente é uma experiência de mais intimidade com Deus. A pessoa vai chegando à intimidade com Deus. Eu até disse, encerrando aquela minha
explicação da fé, e eu disse assim, olha, sobre a fé pequena, a fé grande, né? Se a fé é pequena, é Deus pequeno, se a fé é grande, é Deus grande. Então, eu disse, para explicar isso, eu disse, o tamanho da nossa fé está relacionado com a intimidade que temos com Deus, da sintonia que nós tivermos com Deus. Se a sua sintonia com Deus admitir interferências, né? Que a fé é sintonia, no latim é fides. Então, se você admitir interferências de outras explicações, de qualquer outra coisa, você fica com a sua sintonia fraca. Então, a fé se torna pequena, né? E a fé é uma só, agora ela é pequena ou grande de acordo. Aquela mulher que disse assim, até os cachorrinhos podem comer das migalhas dos seus senhores. Aquela mulher estava numa sintonia com o poder de Deus, que era um negócio indiscutível, né? Diz para Jesus, o senhor não vem com essa não, até os cachorrinhos podem comer, e como é que o senhor não pode me atender? Aí Jesus disse, nunca vi tamanha fé nem lá em Jerusalém. E ele realmente elogiou a fé, né? Aquele leproso que chegou para Jesus e falou, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Em outras palavras, se o senhor não me curar, porque o senhor não quer, porque poder o senhor tem. Né? Não vem com conversa fiada para cima de mim, não, que eu sei que o senhor tem poder. Então, essas pessoas que passam pela experiência, elas passam a ter essa intimidade com Deus, entende? Elas passam a ser crianças mesmo, dependentes de um pai que tudo pode, que tudo sabe, né? E meu pai está comigo, meu pai sabe, meu pai me dá força, meu pai não sei o quê. Mas como é que você vai chegar lá? Eu vou porque eu estou com meu pai. Como é que você vai? Porque eu estou com meu pai. Quer dizer, não tem explicação. São coisas lindas, né? E a gente vê a Beth falando, assim, na época ela não tinha explicações. Hoje ela explica o que ela passou, né? E como passou, ela se agarra novamente. Ela diz, não, mas é porque eu criei em Deus e realmente Deus me sustentou. No fim, resume na fé que a sustentou. Amém? Acho que podemos encerrar o programa, né? E agradecendo muito a professora Beth por ter dedicado esse tempo para nós. Ela está ali na casa dela, a sós, né? Os filhos fora. E eu sempre gosto de frisar, né? Que o cristão não fica só, fica a sós com Deus, né? Com Deus. E então... a gente fica pensando nesses dias mesmo, Beth, nós oramos por você e pensando, né, que coisa, né? A filha casou, foi morar lá no outro país, né? Não é porque casou, ela já foi antes morar na França, depois foi para os Estados Unidos e tal, ela não pôde contar com a companhia da filha. Essa filha que vocês estão vendo, que é tal mãe, tal filha, tal mãe, tal filha. Então, mas Deus sabe, né? E viu, Inês e Beth, não há realmente, eu costumo dizer que não há possibilidade para dois astros da mesma grandeza viverem no mesmo espaço, né? Por isso que uma vai lá para longe, a outra fica aqui longe, mas vocês têm a mesma grandeza de alma, a mesma grandeza de fé. Então, não é que uma não vai precisar da outra, é porque Deus supre diferentemente a cada uma por causa da grandeza de fé que vocês têm. Amém? Mas e sabe muito obrigado, que a Inês Deus precisou atrasar um é ano, né? A Inês precisou atrasar um ano a viagem dela. Estava tudo planejado quando eu tive câncer, então aí passou tudo. Não foi, Inês? Pois é, agora vê. Então Deus tem todos os planos, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Foi maravilhoso, Beth, estar com você nesse programa, né? A Angola está radiante, Moçambique, outros países que estão nos assistindo, tem vários assistindo pelo Facebook, né? Aqui da América Latina e tudo. E tenho certeza que a gente não pode medir a dimensão do alcance desse testemunho. Não tem como medir, né? Está nas dimensões de Deus, né? A Cristiane, minha filha, está ali toda feliz porque está vendo a Inês, amiguinha de infância da Inês, né? Cristiane, quer dar uma palavrinha antes de eu encerrar, minha filha? Pode ligar seu microfone, se quiser. Liguei aqui rapidinho aqui. Mas, então, né, muito tempo, né, Inês? Nem sei quantos anos que a gente não se vê. A tia também. A tia tenho visto mais por aqui, mais perto, através da tela, né? Mas é uma coisa interessante que eu não esperava menos realmente dela, porque desde a infância, quando a gente conviveu muito, eu era pequenininha, ia muito para lá, né?
Eu dormia muito lá, final de semana, tudo, além da UCP, além de tudo que a gente praticava junto. E a tia sempre guerreira, né? A tia sozinha, né? Muitas vezes, porque divorciou muito cedo. E eu lembro de ficar lá na casa dela, dormir, brincar, e ela sempre fazia as coisas pra gente com o maior carinho, tudo. Eu nunca vi ela reclamar também. Nossa, eu tô sozinha, eu tô cansada, não tem ninguém para me ajudar, ou lamuriar alguma coisa, né, desse tipo. Ela sempre guerreira, fazendo, limpando a casa, cuidando da gente. Vem comer, e é lanche. E naquela época tinha aquele tanque de areia, a gente brincava na areia e fazia aquela confusão e entrava para casa tudo sujo e ia tomar o nosso banho ali. E ela sempre guerreira. Eu lembro até das vezes que ela levava a gente à noite, que eu nem sei por que isso acontecia, não me lembro por quê, mas às vezes ela dava aula, não sei se em Agudos, era numa cidade perto que ela levava a gente e a gente ficava lá brincando no pátio, eu aí, enquanto ela dava aula. E assim, nunca ouvi ela falar, nossa, eu não estou aguentando, nossa, eu estou cansada, nossa, isso, aquilo, algum tipo de reclamação. Pelo contrário, ela estava sempre alegre, sempre tranquila, né? Sempre cuidando da gente, e eu nunca vi. Então, assim, é um exemplo de fé mesmo, que é igual a Inês falou, a gente viu a vida inteira, não foi só agora por tudo isso que ela passou, né? Mas é desde sempre guerreira, lutando, correndo atrás das coisas dela, cuidando dos meninos, cuidando do ministério e cuidando de tudo. Então, assim, é uma bênção, é um privilégio mesmo conhecer a tia e estar com ela nesses momentos todos. Tia Beth. Deus abençoe. Tia Beth. Tia Beth, não tem jeito. Não tem dona Beth nem professora, é tia. Professora Beth, de onde ele tirou isso? É tia. Mas a Cristiane e a minha filha Inês, elas se conheceram quando elas tinham 3 anos de idade. E eu já contei num dedo de prosa, e vou contar isso para encerrar minha parte, que quando elas tinham 3 anos, elas estavam brincando de casinha na escada de casa, aqui nos 10 degraus, e aí, depois que elas tinham brincado bastante, eu chamei para elas tomarem um lanche, e elas então se levantaram, elas eram obedientes, e foram para a cozinha para tomar lanche. Nisso, nós ouvimos um barulho muito grande. Uma vizinha nossa desmaiou na direção e entrou com o carro na minha casa, na porta da casa, onde elas estavam brincando. E elas não morreram, porque elas não estavam lá, né? E aquele dia eu passei um sufoco, e na hora do culto à noite, quando eu tive que entregar a Cristiane, eu falei para a Diná e para o Cristiano, olha, quase que eu tive que entregar a filha de vocês mortinha no meu braço. E eles disseram uma coisa que para mim foi assim muito especial e que serviu para a vida inteira. Beth, você não entregaria a Cristiane para nós. Você entregaria só o corpinho dela. Você sabe que ela já estaria nas mãos de Deus. E é muito difícil você ver um pai e uma mãe falarem isso quando eles podiam ter uma filha de 3 anos morta porque estava brincando na casa de uma amiguinha. Então, isso para mim valeu muito. Eu não sei, Cristiane, se você lembra disso ainda. E demorou para consertar a porta, era a porta da frente, e a minha porta na calçada, aquilo ficou com madeira, escorando a porta, o resto de ferro que sobrou. Então, as nossas vidas têm sido ligadas por essas coisas. E no dia da minha cirurgia de câncer, o Cristiano e a Diná estavam na abadia de Westminster e eles oraram por mim lá na abadia de Westminster. E eu vou deixar para ele explicar o que significa essa abadia para nós, evangélicos. A abadia de Westminster, na Inglaterra, eu naquela época servia a igreja presbiteriana, né, calvinista e tudo, e foi onde foi feita a confissão de fé da igreja presbiteriana, elaborada por concílio
lá na abadia de Westminster. Então, eu fui lá conhecer, e isso era um significado muito profundo para nós, que era da onde nasceu a nossa confissão de fé, de onde nasceu a nossa Constituição presbiteriana naquela época. E isso, para mim, eu estava ali naquela abadia, e ela manda, então, o recado pelo telefone que ela ia fazer a cirurgia. E lá dentro da abadia, então, eu orei naquela, vamos dizer, na igreja mãe do calvinismo, né? Do presbiterianismo, lá eu orei. Tudo é colocado por Deus, né? Como pode, né? Eu fico pensando, quem diria, alguns anos atrás, que a gente ia se encontrar nessa live aqui hoje, né? E a Cristiane com a Inês lá, tudo brincando juntas, e hoje se encontrar numa live dessa, né? Deus é maravilhoso mesmo. Inês, muito obrigado pela sua presença, sei que ela afastou ali a internet, mas um abração para o Scott, viu? E obrigado a todos pela participação. Muito obrigada, tio. Prazer é o meu. A sua imagem saiu, mas você está escutando aí, né? Eu estou escutando, eu estou aqui. Oi, Inês, eu estou tão feliz de ver você. Tanto tempo que nos encontramos. Que alegria, que alegria. Deus continue te abençoando, minha filha. Amém, tia. Muitas saudades mesmo. Você dá um abração no meu acólito lá do casamento, o menino que me acompanhou. Como é que é o nome dele? O Scott e o Braden. O Brandon que me acompanhou na celebração. O Braden. Foi meu acólito. Isso, meu ajudante de cerimônia. Na época parece que ele tinha 10 anos, não sei. Ele tá moço agora. Faço ideia. Ele tá agora no colegial já. Olha só, um abração para ele também, viu? A todos, meu abraço, pastor Eliel, pastor Eliel. Eu dou sim. Eu dou. Um abraço imenso para vocês. Tá. Pastor Fagundes, quer, por gentileza, nos dirigir numa oração, agradecendo a Deus por esse momento tão importante que passamos juntos. Elemar, muito obrigado pela administração do programa, viu? A administração da live. Obrigado, Eliana, pela sua presença, que alegrou a todos. Tá? Deus os abençoe muito mesmo. Amém, Jesus. Glorificamos o teu nome, Jesus. Te agradecemos por esses momentos de alegria, de estar aqui compartilhando, Senhor, das maravilhas que o Senhor tem operado. Continue com as mãos estendidas. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada, por amor do teu nome. Continue, Senhor, usando a irmã Beth de uma maneira especial, essa sua colega também que passou por esses momentos difíceis, Senhor, e que ela continue sendo, Senhor, refletor da tua glória, Pai, por amor do teu nome. Abençoa os seus familiares, abençoe a cada um de nós, abençoa a tua igreja e aviva, Senhor, a tua obra. Pai, muito obrigado mesmo. Nos dê um final de semana feliz e amanhã começa uma nova semana de vitória, por amor do teu nome. É o que te pedimos e já te agradecemos agora e por todos sempre. Abençoa os países da África, Senhor. Os nossos irmãos estão lá e declaramos que a África é do Senhor Jesus, como o Brasil é do Senhor Jesus. E que nós sejamos usados, Senhor, onde nós estivermos, por amor do teu nome. É o que te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo estejam com vocês hoje e para sempre. Amém. Glória. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, muito obrigado. Com Deus. Deus abençoe. Amém. Que maravilha. Tchau.